funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Não é do INSS. E hoje a gente fala com Vitor Leitão, da Lema. Vamos falar hoje sobre política de investimentos. Se você ainda não fez a sua política, dê uma conferida no nosso episódio antes então. Este episódio está disponível na sua plataforma de streaming favorita e no YouTube. Se gostar, compartilhe com seus amigos. E não deixe de nos seguir, Não é do INSS, no Instagram e no Facebook. Isto posto, partiu o bate-papo. Vitor, seja bem-vindo ao nosso podcast, tudo bem? Tudo bem, Rafael, e você? Tudo certo, graças a Deus. Vitor, para o pessoal conhecer quem que é o Vitor, qual que é a empresa Lema, o que que vocês fazem, onde é que vocês atuam? Bom, falar um pouquinho primeiro aqui de mim, me apresentar rapidamente, depois falar da Lema. Eu sou economista de formação, né, tenho uma pós-graduação, um MBA em finanças e um mestrado em economia também. Entrei nesse curso, né, a escolha por fazer economia já era pensando na época em mercado financeiro, embora muito jovem ali, a gente nem tinha muito a dimensão do que de fato é o mercado, né, muito maior do que eu imaginava. E tive a oportunidade de entrar ali no mercado em 2008, né, foi minha primeira experiência numa corretora de valores, fiquei até 2011, quando então eu e o Gregório Matias, né, trabalhávamos juntos na corretora, decidimos sair e montar a Lema, né? Então montamos, somos sócios até hoje, e ali na virada de 2011 para 2012 a gente montou essa empresa, tínhamos um contato, tínhamos tido a oportunidade, né, de contato com os RPPS mais ou menos em 2009, 2010, e aí vimos ali uma oportunidade de montar uma empresa de consultoria, foi o que a gente fez. Então a Lema nasceu no final de 2011, a partir da virada do ano, início de 2012, de fato, a gente começou a atuar. Então, esse aqui marca o nosso ano 10, né? Então, a Lema completou 10 anos nesse ano de 2022. Estamos já, na verdade, chegando aí a 11 anos, já aqui no final do ano, chegando nossos 11 anos de empresa. Eu costumo falar, Rafael, que a gente é uma empresa de um serviço só, né? Um serviço único para um público único também. Então, a gente só faz a parte de consultoria de investimentos e só para RPPS. Então, essa foi a nossa atuação ao longo desses 10 anos. Hoje são 215 municípios, né, 215 RPPS atendidos por nós em 14 estados do Brasil. Ficamos sediados aqui no Ceará, em Fortaleza. Então, naturalmente, nesse início lá da empresa, a gente ficou muito focado aqui na região Nordeste, né? Então, temos bastante clientes aqui na região, mas já hoje com uma atuação mais nacional, né? Então, a gente tem atuação em alguns outros estados, em todas as regiões, na verdade, do Brasil, hoje a gente já tem cliente, né? Então, ao longo desse tempo, a gente diversificou um pouco mais os negócios. Eu e o Gregório, por termos já um pouco essa veia acadêmica, né? Fomos professores também lá no início, e somos até hoje, na verdade. Então, a gente sempre teve muito essa pegada de capacitação, de educação. Então, a gente, inclusive, usa essa frase aqui, diz que a capacitação está no nosso DNA, né? Então, a gente sempre utilizou muito isso. E em 2020, a gente decidiu profissionalizar. Então, criamos a Lema Edu, né? Uma empresa separada, tem um CNPJ próprio, tem o Bruno como sócio também. Então, o Bruno já veio dessa área de educação também, tem mestrado em educação, inclusive. Temos uma equipe dedicada a essa parte de educação e temos a parte de tecnologia, né? Então, desenvolvemos também uma empresa da mesma forma, com o Iago como sócio, é programador, hoje para desenvolver o nosso sistema próprio de gestão de carteira. E aí, hoje, a gente faz essa divisão aqui das empresas, mas tanto ainda a parte de tecnologia como a parte de educação muito direcionadas para a RPPS, né? Então, mais ou menos, essa é um pouco do nosso escopo de trabalho. A Lema tem hoje 38 pessoas, né, no seu quadro aqui, então a gente está com uma equipe técnica grande em relação, acho que até aos nossos concorrentes, mas buscando muito a equipe capacitada. E aí eu até brinco que certificação aqui você tem para todo gosto, tá? O que você imaginar de certificação
de mercado financeiro aqui, a nossa turma tem. Então, a gente incentiva muito, né, o pessoal aqui também a se capacitar. Então, temos incentivos internos mesmo aqui para que o pessoal tenha certificações diferentes e a gente consiga se complementar, né? Então, acho que hoje é um pouco esse é um pouco da nossa ideia, do nosso escopo aqui de trabalho, tentando fazer um trabalho mais abrangente possível no que se refere aos investimentos dos RPPS. Bacana essa parte de certificação, onde é incentivado tão fortemente aí por vocês, até porque agora com a certificação profissional, que acabou deixando de exigir um pouco da certificação Ambima, principalmente para gestor de recursos, dirigentes, né? Mas muita gente ainda tem o CPA, alguns ainda pretendem manter o CPA 10, o CPA 20, o CEA, enfim, e vocês terem esse know-how é interessante para poder falar realmente no mesmo nível que eles, pelo menos, né? Que realmente para o RPPS é um pouco difícil se profissionalizar, muitas vezes, com um cenário de RPPS pequenos, e vocês tendo essa capacitação já da parte de vocês é interessante para trazer isso como um valor agregado para os RPPS. A gente aqui, para você ter uma ideia, a gente tem, logo que o Instituto Totum liberou as provas lá no início, nós já fizemos as 4 provas, né, dos conselhos, de comitê e de dirigente, e nossa equipe aqui tem CPA 10, CPA 20, CGRPPS, CEA, CFP, CGA, CNPI. Então, aqui a gente tem realmente uma gama de certificação bem abrangente, né? Acho que entre as certificações disponíveis aí no mercado, a única que a gente não tem aqui é o CFA, que é uma certificação para analista, uma certificação internacional, né? Mas já tem, inclusive, candidato aqui para tirar essa certificação, a gente que segurou um pouco ainda aqui, mas a gente tem realmente muito essa preocupação de se colocar no lugar do RPPS, né? Então, ter essa visão mais abrangente, a questão da certificação, por exemplo. Eu digo que a gente começou o nosso curso aqui na Lemedu preparatório para certificação de trás para frente, ou seja, a gente primeiro fez as provas, entendeu como é que era o modelo de questão, como é que a cobrança é feita dentro de cada assunto, para aí a gente preparar o curso. Então, a gente fez um curso muito direcionado para a prova. Então, apostila, simulado, durante o curso presencial a gente faz questões, a gente tem vídeo, então a gente de questões, vídeo do simulado resolvido. Enfim, a gente foi uma preocupação muito de deixar o aluno muito tranquilo do que ele vai fazer, do que ele de fato vai encontrar na prova, né? Então, é muito nesse papel de se colocar no lugar do outro, entender de fato o que é importante, o que é mais, o que tem um peso maior, o que tem um peso menor, e a gente tentar dar esse direcionamento para todo mundo. Interessante isso, porque como tudo é muito novo ainda na certificação profissional, então as pessoas não têm muita ideia, quando não se faz um curso, quando não se tem experiências com quem já fez a prova, de saber o que é exigido de lá, o quão é exigido, né, ou o quão aprofundado que é adentrado no tema. A gente, inclusive, agora está aqui já no momento de adequação à portaria 1467, né, já que a prova ainda não está adequada. E aí já estamos vendo aqui, elegendo alguns para fazer também as provas novas agora com a ABPEM, né? Já que a ABPEM já anunciou aí como nova certificadora. Então, logo sai essas provas, a gente já corre para fazer também, para tentar ver o que tem de novidade. Legal isso aí. E como disseste lá no início, né, é um serviço único que vocês prestam para um cliente único, né, de tão específico que é. E tratando aí sobre a política de investimentos, hoje a gente tem a resolução 4963, e vocês acham que essa resolução ela vem para realmente ficar para o RPPS, no ponto de vista de não se ter tanta alteração como se tinha nos anos anteriores? Olha, eu entendo que sim, Rafael. Inclusive, eu falo sempre isso, que a gente, inclusive em algumas oportunidades que tive de palestra, até gosto sempre de mostrar uma cronologia regulatória, né? Como eu chamei, coloco até um slide lá com uma linha do tempo, iniciando em 2010, onde a gente vai vendo as mudanças da norma ao longo do tempo. E aí, quando eu faço o corte iniciando em 2010 até 2022, nós temos só da parte de investimento mais de uma alteração por ano, em média. De 2010 até 2022, nós só tivemos um ano que não teve alteração, que foi o ano de 2016.
mas logo em 2017 nós tivemos 2 alterações. Então, assim, em outros anos também mais de uma. Então, na média, a gente teve mais de uma alteração de norma por ano. E essas normas, tanto a resolução 3922 na época, como a portaria 519, elas vinham sendo alteradas, né? Então, todas as mudanças que ocorreram ao longo dos anos vinha sempre preservando a estrutura, a espinha dorsal da 3922. Foram 3 alterações, em 2014, 17 e 18. E a portaria 519, que era de 2011, ela veio sendo alterada praticamente todo ano, em alguns anos mais de uma vez. Com essa publicação da 4963, a gente teve a revogação da 3922. Então, foi diferente, né? Ao invés de alterar a resolução, na verdade, a gente teve uma resolução nova. Ela foi reescrita. É fato que, a gente vai falar daqui a pouco sobre política de investimentos, ela foi mantida, né? Essa parte foi mantida. Algumas coisas aperfeiçoadas, outras mantidas, o que é natural, mas foi uma resolução nova. A mesma coisa aconteceu com a 1467. Então, a gente tem uma expectativa aqui de que, de fato, a gente tem uma parada, a partir de agora, de alterações a todo momento nessas normas, né? Assim, principalmente na portaria, nessa super portaria, a gente imagina que fique, talvez, algumas alterações pontuais para algum ajuste de interpretação, de texto, que também é natural que aconteça, mas nada estrutural, né? Então, na resolução, a gente também tem essa mesma percepção de que, a partir de agora, a gente tem uma resolução nova e que, assim, ela fique por mais tempo, né? Inclusive, isso tem um pouco além de expectativa, eu confesso que isso tem um pouco de torcida também, né? Já que a gente, a cada alteração dessa que a gente tem, mudança de CADPREV, aí precisa de ajuste, eventualmente a gente precisa fazer adequação em relatório, em sistema, então dá uma mudança considerável. E como, de fato, acho que ficou uma resolução boa, é fato que eu lembro que na época da minuta da resolução, havia uma expectativa de que investimento no exterior, por exemplo, fosse a 20%, de que trouxesse a possibilidade do consignado, mas também com 15%, por exemplo, algumas coisas mais alinhadas com o que os fundos de pensão já fazem, né? Também houve uma alteração importante lá na resolução deles, se não me falha a memória, é 4994, a resolução, e ela é um pouco mais abrangente, ela é um pouco mais aberta, os limites são um pouco maiores para os fundos de pensão. A gente também sabe, né, que é fato que os RPPS ainda estão atrás dos fundos de pensão, que já têm um nível de governança mais elevado do que o nosso segmento, mas esperava-se algumas alterações que não vieram, mas a princípio, mas que talvez futuramente venham, né? Então, assim, eu considero uma resolução boa. Eu acho que hoje, tanto a resolução como a portaria, a gente está bem servido de norma, a gente tem muita coisa para fazer, e acho que, pelo menos por um bom tempo aí, a gente fica mais tranquilo, sem grandes alterações. Talvez essa diferença que a gente tem com o fundo de pensão, talvez vai se demonstrar mais adiante com a maturidade do RPPS em geral, de conseguir ter esses limites mais alcançados, mais perto do que o fundo de pensão já tem hoje, né? Inclusive, assim, se a gente fizer uma análise um pouco mais criteriosa, de certa forma a gente até já se aproximou um pouco mais de fundo de pensão. A legislação é fato que ela vem convergindo, né? Assim, o que era a 3922 inicial para o que é a 4963, a mudança é considerável. Então, assim, a gente se aproximou muito mais da realidade dos fundos de pensão. Mas há quem diga assim, o exemplo que eu acabei de dar aqui de investimento no exterior, o percentual é 10%, e é importante ter investimento no exterior como uma forma de proteção da carteira, inclusive, né? E 10% é um percentual baixo. Mas quando a gente começa a olhar em alguns outros segmentos, como renda variável, por exemplo, o progestão vai trazer isso, né? Então, eu acho que teve um pouco essa pegada também de dizer assim, você vai ter 30% de renda variável, mas quer ter mais? Você tem possibilidade de ter mais. Melhora o teu nível de gestão, então vai buscar um progestão, consegue o nível 1, aumenta para o nível 2, sobe para o nível 3, e assim você vai tendo alguns limites flexibilizados, né? Eu acho que isso também como a gente diz, é aquela cenourinha, né, lá na frente, a gente vai sempre buscando, tá correndo atrás ali de alguma inovação, de uma melhoria, e aí a gente consegue ter os limites um pouco mais ampliados. Acho que isso é interessante também, é uma estratégia boa que a Secretaria adotou. Claro que quando a gente fala de resolução, a gente está falando do Conselho Monetário, mas validado também pelo Ministério da Previdência. No caso da portaria, é um pouco mais desse incentivo de progestão,
até esses prêmios, né, que a gente vê, prêmio da ANEPREM, prêmio da ABIPEM também, por exemplo, no caso da ABIPEM até aquele específico de investimento. Então, são coisas que eu acho que vão sempre reforçando, vão melhorando e vão deixando sempre realmente aquela cenourinha ali na frente para a gente estar toda hora buscando melhorar. A gente nunca está acomodado, a gente nunca está numa situação de dizer o seguinte, tá tudo bem, eu estou atendendo a tudo e eu estou no nível máximo aqui de gestão. Acho que nenhum RPPS no Brasil, por melhor que seja e mais bem estruturado que seja, pode se dar o luxo de dizer que está no nível máximo de gestão. Por mais que tenha nível 4, mas sempre tem alguma coisa a melhorar, né? Então, eu acho que isso é interessante. Ah, com certeza. Inclusive, aqui eu tive que pegar uma colinha aqui de uma tabela que tem dessa nova resolução, e aí quando a gente entrega para alguém, principalmente que está agora, né, a trabalhar no RPPS, e a gente pergunta qual que é o limite que você tem para colocar na política de investimentos, a resposta primeira é depende de qual progestão que eu tenho realmente, né? Uhum. E isso varia muito, né? Para quem tem progestão, qual nível que você tem, se não tem nenhum nível de progestão ainda adequado. Então, cada um tem o seu percentual a ser colocado ali. Para quem está começando agora, é tão complicado assim quanto a tabela, numa primeira forma, ela demonstra de ter um percentual para cada momento, para cada nível. É tão complicado montar uma política de investimentos com essa resolução nova? Não considero que seja tão complicado, não. Primeiro que, assim, de fato, há essas regras, né, para quem é novo no RPPS, como você falou, e vai lidar com uma resolução que não conhece, né? Assim, eu também costumo sempre falar que RPPS só conhece quem está dentro, né? A gente, acho que todo mundo, inclusive, que está nos ouvindo aqui, sabe bem disso. Você está ali no RPPS, na hora que você coloca o pé da calçada para fora do prédio, qualquer pessoa que passar na rua, você perguntar o que é RPPS, a pessoa não vai saber o que é. Muitas vezes até o próprio servidor. Às vezes não conhece bem o que é esse mundo que a gente vive aqui. Às vezes sabe que é a Previdência, mas assim, de uma forma muito, muito ampla. Quando a gente vem e está no mundo de RPPS, a gente começa a ter experiências que a gente nunca tinha tido. Uma resolução dessa, por exemplo, é muito específica para o segmento, né? Então, quando você fala sobre política de investimentos, você fala sobre investimentos de uma forma geral, é normal que eu até às vezes brinco assim, eu digo, se você entrar no Google e escrever investimentos, você vai ter conteúdo à vontade sobre tudo que você quiser, do mais aprofundado ao errado, inclusive. Uhum, exatamente. Mas quando você fala de investimentos para RPPS, isso se restringe muito, né? Então, assim, para quem está entrando no mercado agora, muitos, inclusive, acho que até consideram agora, até quem entrou mesmo no ano passado, né, mudança de gestão, muitas vezes a gestão dos RPPS muda junto com a gestão municipal, e aí está aqui completando o seu segundo ano de gestão, a gente pode dizer que ainda é início. E aí se depara com a elaboração de uma política de investimentos, pega a 4963, você vai começar a ler, vai ver aquele monte de percentual, limite, se eu tiver progestão aumenta, pode ser 5% a mais, ou 10, ou 15, ou 20, ou pode ser nada, ou uma hora eu posso, uma hora está qualificado. Então, de fato, pode haver uma confusão de entendimento aqui, mas eu digo que a resolução, até como eu comentei, acho que a resolução ela está bem escrita, né? Ela está bem feita. Claro que nesse início a dificuldade é um pouco maior, mas eu não considero que fazer um quadro de alocação para uma política de investimento seja tão complexo assim. Eu acho que mais complexo do que, de fato, elaborar um quadro de alocação é a gente entender, por exemplo, para onde é que eu vou no ano que vem. Estou fazendo uma política de investimentos para 2023, para que lado eu vou? Como é que vai ser um novo governo? Como é que vai ser o ano de 2023? Será que a guerra permanece? Será que essa guerra na Ucrânia, lá com a Rússia, ela se agrava? Será que a gente tem problema de gás que já está tendo na Europa? Isso se agrava ou não? Será que os Estados Unidos conseguem, de fato, vão continuar subindo taxa de juros e conseguem combater a inflação? A que preço o PIB vai pagar na economia americana? E qual o efeito disso para os emergentes, inclusive a gente? Eu acho que essa leitura do mercado, do jeito que está hoje, né? E aí eu até pulei o assunto pandemia, né? Considerando que a gente superou, mas que a gente ainda não tem essa segurança muito grande de que, de fato, isso tudo passou. Então, assim, eu acho que entender esse contexto econômico mundial hoje, inclusive nacional, considerando que a gente está falando de governo novo, né?
como é para onde é que a gente vai? A gente vai direcionar recursos mais para renda variável? Será que agora a Bolsa deslancha? Será que ainda não? A gente vai lá para os 10% de exterior como uma forma de proteção? Ou é melhor, considerando que o Brasil, e aí falando já um pouco de opinião pessoal, né? Assim, considerando que o Brasil vai começando num caminho um pouco melhor, a gente já está falando de daqui a pouco queda de juros, a inflação está mais controlada, o PIB surpreendeu positivamente em 2022, a gente está tendo geração de emprego, então assim, a gente tem dados econômicos melhores do que o resto do mundo, que está começando um processo, hoje vivendo o que a gente viveu há um ano e meio atrás, né? Aumentando o juro agora, a inflação está disparando e está assustando todo mundo lá fora. Então, assim, será que é momento de a gente ir para o exterior ou é melhor a gente direcionar o recurso e aproveitar esse momento positivo aqui de Brasil? Então, essa leitura e essa discussão com o comitê de investimentos e com os conselhos, eu acho que é mais interessante do que, de fato, ali montar, simplesmente a gente entender o que a resolução diz e colocar isso num papel. Eu acho que colocar no papel é mais fácil, o difícil vai ser preencher a tabela de estratégia de alocação baseado nesse cenário. Qual o cenário que a gente está enxergando, né? E aí, hoje a gente ainda tem um agravante, né, Rafael, que é a questão da polarização política, né? Então, assim, se você, dependendo da mesa que você chegar, se disser que está otimista ou que está pessimista com a economia, facilmente você já vai ser taxado de gostar de um político tal, ou de um partido, ou de um político A ou B. Então, e não é isso, né? Não é isso. A gente sempre traz aqui no nosso papel de consultor, de dizer o seguinte, pessoal, independente de você gostar de um político ou gostar de outro, você está feliz ou você está triste com o resultado de uma eleição, nós temos que ser frios e sentar aqui na mesa de forma profissional, independente de você gostar ou não. A gente tem um governo que vai ficar por 4 anos e a gente precisa se adequar a ele. Isso é fato, o mercado não vai acabar ou não vai parar porque você gosta, você está feliz ou triste. É fato que dia 2 de janeiro a gente acorda e trabalha do mesmo jeito, né? Então, exatamente. Depende de quem estiver lá. Então, assim, dia 2 de janeiro a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Então, assim, gostando ou não, a gente vai ter que ter um direcionamento aqui de mercado, entender, digerir um pouco essa informação de como o mercado entenderá os próximos 4 anos, e aí, a partir daí, a gente começar a tomar decisão de investimento de forma mais racional possível, né? Esquecendo a emoção e esquecendo o sentimento ou gosto político, né? A gente precisa, de fato, fazer esse recurso rentabilizar da melhor forma possível. E é isso, né? Até como a gente está gravando agora na sexta-feira que antecede o segundo turno das eleições, embora só seja transmitida o nosso episódio em novembro, né? Então até lá já vai ter passado, já vamos estar sabendo quem é o novo presidente. Mas é interessante essa sua fala, Vitor, porque para quem ainda está começando agora no RPPS, vai ter um pouco mais dessa dificuldade de você entender enquanto institucional e enquanto pessoa física mesmo, né? A intenção política, as tuas ideias, as tuas propostas, o que você vê de economia, o que vê de governo. Embora você tenha uma opinião, enquanto institucional, você tem que estar muito centrado no qual que é o papel dele, no que ele vai trazer de políticas públicas, como é que a economia vai rodar daqui para frente, né? Sem ter essa emoção da pessoa física envolvida ali. Esse é um grande desafio, sabe? Eu já percebi, por esses 10 anos de estrada aqui, de reuniões, às vezes várias por semana, inclusive, com comitês e conselhos de níveis de conhecimento de mercado diferentes, né? Assim, então, às vezes você está ali, é muito natural, às vezes você está numa reunião de comitê de um RPPS super bem estruturado, em que as pessoas conseguem entender muito bem esse seu papel institucional, né, como você falou, e, ao mesmo tempo, às vezes a gente, no dia seguinte, está numa reunião de conselho, que boa parte dos conselheiros, por exemplo, do sindicato, aquela veia natural, né, isso é natural também, muito mais para o lado da esquerda, e uma visão um pouco mais de Estado, e a gente tem que ter sempre essa de Estado mais forte, né, nesse caso. De tentar trazer essa visão e dizer o seguinte para as pessoas, independente do papel e do viés político que muitas vezes você tenha, eu não gosto, isso falando, por exemplo, em 2019, no início do governo Bolsonaro,
Então acontecia muito isso, dizer, esse governo e tal vai fazer tudo errado e a gente não gosta, a gente discorda de tudo, a gente discorda da eleição, pessoal, nós precisamos ser racional, o governo está aí, ele vai passar 4 anos, a gente vai precisar conviver com ele, e a gente tem que entender, inclusive, o seguinte, se eu discordar do Bolsonaro lá, e falando isso lá no início, né? Se eu discordar dessa eleição, se eu discordar desse presidente, dessa equipe econômica, é ele que está aí por 4 anos, as ideias que eles têm, que eles pregaram durante a eleição, eles devem implementar, o mercado vai reagir de uma forma e a gente precisa aproveitar isso como oportunidade. E não para combater. Se eu quiser combater ideia, eu combato isso na rua, em rede social. E tal. Na hora que eu sentei numa cadeira aqui de comitê de investimentos, de diretor, enfim, de membro da gestão, de alguma forma, do RPPS, esquece tudo isso. Isso é da porta para fora. Né? Da porta para dentro aqui, a gente precisa ser racional e dizer o seguinte, poxa, se o mercado gostou da eleição do Bolsonaro e o mercado está apontando uma alta de bolsa, por exemplo, por mais que eu discorde dele, eu tenho que aproveitar e correr para a bolsa também. Né? Então, assim, Exato. Ter essa racionalidade diferente dessas emoções, muitas vezes é difícil. Principalmente para aqueles que não estão, de fato, no dia a dia de gestão de investimentos. Né? Então, ali você tem, às vezes, um aposentado, um professor, pessoas da área de saúde, que não conhecem muito bem o dia a dia de investimento e tem muito mais essa questão do viés mais político, mais social e menos mercado. Né? Então, a gente tem que ter um pouco desse... É um pouco do desafio que a gente tem também, enquanto consultor, de tentar trazer isso de uma forma mais clara e sem parecer afronta, né, as pessoas, e sem parecer que a gente está defendendo um ou outro. Né? No final do dia, a gente está defendendo a preservação do patrimônio do RPPS e, obviamente, tentando rentabilizar também. Isso aí é o nosso papel. Bacana. E a gente vê agora que na resolução acabou simplificando muito, né, ali os enquadramentos novos agora. Foi colocado, por exemplo, investimentos estruturados ali, foi colocado numa caixinha à parte, os fundos imobiliários entraram também numa outra caixinha à parte, né, saindo um pouco ali da renda variável, mas eu ainda vejo que alguns desses enquadramentos aqui não são muito utilizados, né, por exemplo, mercado de acesso, eu não conheço alguém que tenha utilizado nem assim um pouco que fosse desse enquadramento, né? Isso é por questão de mercado, de realmente não ter por onde acessar esses produtos, ou é algo do tipo, o RPPS não acessava isso antes, tem receio de entrar nesse novo segmento? O que vocês conseguem ver disso? De fato, Rafael, eu não conheço também nenhum RPPS que tenha esse caso de fundos de ações, né, mercado de acesso. Esse é um mercado que, até como o nome diz aí, né, um mercado de acesso, é como se fosse um período pré-bolsa. Né? Então, são empresas que estão ali como se fosse numa incubadora, para que depois elas, de fato, acessem a B3 e, enfim, estejam lá como mercado. Não conheço nenhum fundo, nenhum RPPS que tenha aplicação em fundo como esse, até coloco sempre nessa conta também, lá na parte de renda fixa, os fundos de investimento de debêntures, né? Então, assim, são debêntures de infraestrutura que até existem, mas certamente tem fundo desse tipo, mas ofertado para RPPS também nunca vi. Então, assim, são produtos que eu acredito que estão na resolução muito mais naquela de, poxa, o mercado precisa desenvolver isso e os RPPS podem ajudar, inclusive, no desenvolvimento desse mercado. Eu coloco aqui, inclusive, nessa conta, não sei se você lembra, antes da resolução da publicação da 4963, ainda na 3922, foi criado numa alteração em 2018, na 4965, 4965, quando foi alterada, ela trouxe lá a possibilidade de a gente investir em LIG, né, que é a letra imobiliária garantida. E também não tinha RPPS fazendo isso. Eu lembro bem de um banco, já no final, ali no ano passado, no começo do ano passado, na verdade, a resolução veio no final do ano, e isso foi no começo do ano, um banco fazendo um contato aqui com a gente, falou, a gente está estruturando, ligue, o que é que vocês acham e tal, aproveitando já o cenário de alta de taxa de juros, e a gente vai oferecer uma letra que vai pagar IPCA mais 6, alguma coisa assim na época, e tal. Poxa, a gente acha interessante, é um banco grande, o risco, enfim, interessante, compatível, mas acabou não avançando, a gente não viu isso chegando na ponta.
né? Acabou que isso saiu, entrou agora como ativos bancários aí de uma forma mais geral, mas assim, alguns ativos de fato a gente vê muito pouco engajamento, vamos chamar assim, né, dos RPP, do mercado para gerar produto para os RPPS e próprio apetite dos RPPS para comprar também. Eu até coloco numa escala menor, mas mais ou menos nessa linha aqui, os ETFs, né? Então, assim, a gente tem ETF de renda fixa, a gente tem ETF de bolsa, a gente tem essa possibilidade de fazer, que são os fundos de índice, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, hoje na parte de renda variável, artigo 8º, inciso 1º, fundo de ações. Já nessa linha do que tu falou de simplificação, acho que ficou bem melhor. Fundo de ações é fundo de ações e ponto final. Então, está todo mundo no mesmo enquadramento. Então, isso foi muito bom, né? Foi uma realmente das virtudes dessa resolução, foi simplificar isso. Mas aí ali no 8º segundo, você tem os fundos de índice, ETF de bolsa, que hoje tem vários, são super já populares, né? Inclusive entre pessoa física, mas de fato os RPPS eu ainda vejo. Assim, não é um produto que de fato a gente diz, esse aqui pegou. Esse os RPPS compraram, como foi o caso de BDR, por exemplo, que no passado não tinha, entrou na resolução e hoje é um produto que eu me arrisco a dizer aí que a maioria dos RPPS do Brasil tem na carteira. Então foi um produto que pegou, né? Vamos dizer assim. Outros eu acho que realmente nunca vingaram, como o caso de operação compromissada, me veio também agora, é outra coisa, né? Sempre esteve na resolução, mas a gente não vê no dia a dia os RPPS adotarem isso como estratégia ou como alocação de recursos. Tinha dito anteriormente de que havia uma dificuldade maior em você conseguir ver o mercado, como é que vai ser no ano seguinte, né? Quais são as projeções, como é que vai se desenrolar toda a questão geopolítica, e a gente viu nesse ano de 2022 uma oferta muito grande aí de títulos públicos, de oferta de letra financeira também, com taxas que foram bem atrativas. Acho que eu não via isso aí há uns 4, 5 anos, ofertas nesse sentido, né? E alguns talvez não tenham tido a oportunidade de colocar, por exemplo, letra financeira na sua política de investimentos. É muito difícil de fazer uma alteração na política de investimentos nesse sentido, porque a gente está fazendo agora para 2023. Mas se em 2023, no meio do caminho, eu conseguir encontrar uma outra oportunidade, eu consigo facilmente mudar essa política de investimentos? Consegue. Na verdade, até lá no artigo, eu digo que os artigos 4º e 5º da 4963, eles foram transplantados lá da 3922, né? Então, assim, a gente não teve exatamente, inclusive eram os artigos 4º e 5º da 3922, eles vieram exatamente iguais para a 4963. E lá, na resolução, ele permaneceu lá no artigo 5º, dizendo que justificadamente a política de investimentos poderá ser alterada ao longo da sua execução, né? Então, ele diz o seguinte, na verdade, no artigo 4º, não no 5º, ainda no artigo 4º, ele diz assim, justificadamente, a política de investimentos poderá ser revista, né? Poderá ser alterada durante o seu período, com vista à adequação ao mercado ou à nova legislação. Então, assim, a gente até viu isso ocorrer em 2022, né, com a publicação da 4963 lá no final de 2021, a gente precisou alterar a política de investimentos durante 2022, isso considerando quem já tinha feito, né, corretamente ali dentro do prazo, precisou alterar com vistas à alteração de uma nova legislação, que era a resolução. Com vista à adequação ao mercado, é uma situação como essa, né? Então, como você falou, a gente não imaginava que a taxa de juros fosse subir tanto, a taxa saiu de 2 para 13, quase como um foguete, né? Então, foi altas sucessivas. A gente não imaginava isso e agora a gente vê uma oportunidade muito boa de comprar título público ou título privado, né, e letra financeira, por exemplo, e a gente quer alterar a política. Pode fazer isso? Claro, a qualquer momento você pode fazer isso, desde que seja aprovada pelo Conselho novamente, né? Então, isso é sempre importante que o Conselho Deliberativo, né, o Conselho de Administração, o Conselho Municipal de Previdência, como quer que seja chamado aí, mas o órgão máximo, né, o Conselho Maior, ele precisa sempre aprovar a política de investimentos e aprovar suas alterações. Então, mas isso pode ser feito a qualquer momento, né? Então, assim, surgiu uma oportunidade, vai lá alterar a política, propõe uma alteração, isso geralmente parte do Comitê de Investimentos, né? Tem esse papel ali de formulação da política de investimentos, formulação e execução.
Então, formula faz uma sugestão de alteração da política, submete ao conselho, o conselho aprovou, segue em frente. Lembra de fazer o DPIM de novo, né? Vai lá no CADPREV novamente também, faz a retificação, reenvio, mas pode ser alterado a qualquer momento. Maravilha. E ainda nessa parte da resolução, talvez a grande inovação dela agora, em relação à última, foi realmente a entrada de empréstimos consignados, né? Que passou a ter aí 5% para quem não tem o progestão, se não me engano, são para quem tem qualquer nível de progestão já são 10, né? E como é que vocês veem a inclusão do empréstimo consignado? Ele vem realmente para ficar? Porque, claro, estamos ainda no primeiro ano dessa entrada, né, na resolução. Então, muitos RPPS ainda não conseguem adentrar nesse segmento. Mas vocês veem que é algo que vem para ficar realmente aí para os RPPS? Eu acredito que sim, né? Assim, a nossa interpretação aqui, e isso gerou muita discussão, né? Assim, inclusive entre a gente, alguns consultores, alguns colegas eram contra essa inclusão de consignado, e nós sempre fomos favoráveis, né? A gente entendeu aqui sempre que não é um bicho de 7 cabeças, como alguns ainda imaginam que seja. Acho que é uma estratégia relativamente simples de ser executada. É claro que precisa de toda uma estruturação muito bem feita, né? Mas eu digo até que essa estruturação ela é antes do início, né? Assim, antes de fazer, não é que vamos fazendo e vamos conhecendo e a gente vai ver como é que funciona. Não é isso. A gente precisa ter todo um trabalho prévio, bem feito, para deixar isso pronto. Eu posso até comentar rapidamente aqui. Depois de que ele está feito, a execução no dia a dia ela é muito simples. Então, assim, os RPPS precisam entender que muitos têm falado que o consignado é muito bom porque a gente vai propiciar, vai proporcionar aos servidores uma taxa de juros menor, a gente vai diminuir o endividamento das pessoas, a gente vai ter, enfim, toda uma história social aqui que é importante, sim, para a gente. Se um servidor público, hoje ele pega, por exemplo, um empréstimo consignado pagando 2,5% de juros ao mês, e ele consegue pegar a 1,5%, por exemplo, poxa, por que não? Né? Com o recurso que é dele, inclusive. Por que não fazer isso? É uma relação que o RPPS ganha, o servidor ganha. É uma relação onde todo mundo ganha. Na verdade, quase todo mundo, né? Quem perde é o banco, que vai perder um grande filão ali de mercado, mas no nosso mundo aqui é uma relação de ganha-ganha, né? É bom para o RPPS, é bom para o servidor. Por que não fazer? Só que a gente sempre bate muito na tecla de dizer o seguinte: é importante a questão social, legal, mas nós precisamos rentabilizar. Aqui é onde eu digo de novo que quando a gente senta na cadeira ou seja de consultor, como é o nosso caso, seja de dirigente, de membro de comitê, a gente precisa ser um pouco mais frio, né? E aí a gente precisa ter um pouco de coração de pedra aqui para dizer o seguinte: pessoal, antes de qualquer coisa a gente precisa rentabilizar esse dinheiro. A gente tem conta para pagar, a gente vai ter benefício que vai ter que ser pago isso no futuro. Isso é um investimento. Eu estou tirando esse recurso de uma renda fixa, de uma renda variável para fazer consignado, isso precisa me voltar retorno. Então, assim, servidor, me desculpe aí, eu sei que é muito bom para você, mas, poxa, eu preciso puxar dinheiro para cá. Afinal, a maioria dos servidores, as pessoas que fazem o RPPS também são servidores, né? Então, assim, a gente precisa ter muito essa visão de investimento. Eu estou fazendo um investimento em empréstimo consignado, e aí a execução, e isso eu falo porque fui pesquisar, fui fazer visita, inclusive pessoalmente em fundo de pensão, para ver como isso funciona. Os fundos de pensão fazem isso há 20 anos. E a execução é super simples, né? Assim, tem esse trabalho prévio de você escolher um bom sistema de gestão de margem de consignado, precisa de fato estar plugado, eu ter segurança de que esse sistema ele está lá junto da folha de pagamentos, ter segurança de que não pode, não é que nem que não possa, mas que haja o mínimo de chance de fraude aqui, de alteração de parâmetro do sistema. Então o sistema precisa ser muito bem amarrado, então precisa ter controles muito bem feitos de geração de relatório, coisas que a portaria já exigiu também. Então, assim, eu me cercando desses cuidados, né, vou contratar vou criar um fundo de reserva ou um seguro, né, que é o que a portaria também exige. Então, poxa, decidi, por exemplo, comprar um seguro. Preciso ter segurança de que, de fato, aquela é uma seguradora boa, confiável, ela tem experiência nisso.
Então, se eu fizer todo esse trabalho prévio à execução do consignado, a partir daí a execução ela é super simples, muito mesmo. Assim, falo por experiência de ter visto na prática isso em fundo de pensão. Basicamente, eu estou lá na recepção do RPPS, o Rafael é um servidor, chegou lá para mim, eu digo, pois não, queria um consignado, e simular, me fala seu CPF, eu digito o CPF no sistema, ele já vai me trazer se você já tem margem, se você consegue pegar mais um consignado ou não. Eu vou te dizer, Rafael, você aqui consegue pegar um consignado, comprometer mais R$500 da sua renda, isso equivale a R$10.000, que você pode pegar em 36, em 24, 36, 48 meses, a taxa de juros X. Você vai dizer, poxa, eu quero então os 10 mil em 48 meses, eu gero um contrato, você assina e isso vai para o financeiro, né? Para que o financeiro, de fato, faça esse pagamento do consignado. Então, assim, óbvio que eu estou simplificando uma história aqui, mas depois que esses bastidores estão feitos, eu tenho um sistema robusto, bem parametrizado, plugado na folha de pagamento, com um seguro já contratado, com toda essa estrutura, a execução no dia a dia ela é muito simples. Então, eu acho que assim, a gente está na curva de aprendizado, a gente está todo mundo ainda digerindo a portaria, entendendo consignado. Tem muita gente que eu tenho escutado falar que diz assim, a gente quer fazer consignado, mas eu quero ver primeiro os outros fazendo. Eu te confesso que eu sou mais ou menos por aí. Sim, mas assim, realmente, o grande problema é a operacionalização dele, né? Porque realmente requer uma estrutura que você hoje não tem, você não está acostumado, a RPPS nunca tinha feito isso antes, então é normal ter esse receio. A outra coisa é que, na última linha, o ente acaba ajudando a arcar com o que eventualmente não for suportado pelo servidor, né? Em caso de falecimento, encerramento do contrato ali, ele não tem saldo em conta, alguma coisa do tipo, e aí o ente tem que ajudar também. E também a parte de os limites, agora é uma visão bem míope mesmo, minha, eu acho que os limites acabam sendo muito curtos. Da realidade que eu vivo, por exemplo, eu imagino que para ser consumido 5% ou até os 10% pode ser meio que rápido demais no meu RPPS. E aí, chegar numa situação onde vai ter um servidor que vai conseguir pegar o consignado, vai chegar o colega dele e eu vou ter que dizer, olha, infelizmente eu estou com o limite já esgotado, eu não consigo te emprestar. E aí isso tem algum desgaste social ali no RPPS. Sabe que a gente tem estudado, a gente criou um grupo de trabalho nosso interno aqui, Rafael, para estudar essa questão do consignado, sabe? E a gente tem colocado muita coisa na mesa aqui, muitas vezes fazendo aquele papel do advogado do diabo, né? Então, poxa, mas se acontecer isso, esse questionamento, esse ponto que você colocou aí, foi um que a gente já discutiu aqui na mesa. E o que a gente imaginou aqui de fazer, né? A gente tem conversado, inclusive, com o pessoal que tem sistema de gestão de margem, que já faz isso com prefeitura, até vendo uma forma, ele é plugado em sistema de folha, mas a gente pensa em plugar ele no Uno, que é o nosso sistema aqui de gestão de investimentos também, até para efeito de enquadramento, de relatório, já está tudo junto. E aí, uma das coisas que a gente questionou aqui foi isso. Eu chego no RPPS que os 5% acabou muito rápido, chega servidor lá e eu vou gerar um desgaste de dizer para ele que não tem mais dinheiro, né? E ainda tem um agravante, tá? Nisso aí que o servidor chega lá e você diz, não tenho mais dinheiro, eu não consigo te emprestar. E daqui a 3 meses ele senta numa roda de amigo e o cara diz, eu fui lá no RPPS ontem e peguei um empréstimo. O cara vai dizer, poxa, como assim? Eu fui lá e me negaram e tu foi lá e conseguiu? Pode ser, porque o patrimônio aumentou, abriu mais uma margem, alguém foi lá, algum servidor recebeu uma herança, vendeu um bem, foi lá e quitou o empréstimo dele antecipadamente. Então, você voltou a ter margem de emprestar e veio um outro servidor e tomou de novo na sua frente. Esse tipo de desgaste, o que a gente tem avaliado uma forma aqui de fazer é o seguinte, é o servidor chegar lá no RPPS e você conseguir mostrar para ele, através do sistema, não só a taxa de juros do RPPS, mas eu consegui dizer para ele o seguinte, Rafael, esses 10 mil reais que você quer pegar, você pode pegar aqui em 12, 24, 36, 48 e tal, e eu tenho essas opções aqui, eu tenho a taxa de juros do RPPS, mas eu tenho também o banco A, o banco B, o banco C e o banco D. Eu tenho 5 opções de empréstimo para você. Qual é a que você escolhe? Obviamente, você vai escolher a que tem uma taxa de juros menor, que se adequa melhor à sua situação. Isso talvez minimize um pouco aquela situação de eu dizer, o dinheiro do RPPS acabou.
mas o do banco tal está disponível. E eu consigo fazer via sistema também. Então, assim, óbvio que numa situação dessa não vai gerar recurso para o RPPS, é do banco. Mas é uma forma de eu não deixar o servidor frustrado e ir embora sem conseguir nada. Né? Assim, dizer, poxa, eu fui lá para pegar um empréstimo e disseram que tinha, eu cheguei lá e não tinha. Então, de fato, não tinha, mas eu te dou aqui um caminho de você conseguir, né? Uma outra forma. Então, é uma forma de minimizar, né? Pelo menos de tentar amenizar um pouco essa situação. Então, assim, a gente vê o consignado como uma coisa, a gente também tem muito essa visão de, poxa, a gente precisa ver como é que vai ser feito. Eu já conversei algumas vezes com o pessoal do Ministério perguntando, eu sempre pergunto, já tem alguém fazendo? Já tem alguém fazendo? Para que a gente vá buscar essa referência. As últimas 2 vezes que eu perguntei foram em agosto e setembro. Né? Não tinha ninguém, segundo o que eles me falaram, não tinha ninguém fazendo ainda, então não sei se durante esse final de setembro ou esse mês de outubro que já tem alguém, mas o fato é que eu acho que não tem ainda realmente, ou quem está fazendo está muito no início. A gente sempre sugere muito essa cautela também. E o que a gente tem buscado de solução aqui, e sugerido aos RPPS vamos fazer o fácil. Né? Então faz o básico, faz os 5%, nem chega aos 5%, bota ali 4,80%, para já ter uma margem, enfim. Então a gente tem uma curva de aprendizado aí ainda que precisa ser realmente trabalhada com calma. Bacana. Vitor, última pergunta, eu te prometo que a gente já está correndo já bastante aqui, né? Mas é a última pergunta que eu prometo que eu faço para você aí. Na política de investimentos, a gente sempre vê falar sobre a questão de análise de volatilidade, de risco, né? De cada estrutura, mas eu imagino que não seja tão suficientemente forte. Como é que vocês veem isso na questão dessa análise contínua por parte do RBPS? Isso é interessante, Rafael, porque assim, eu considero que essa foi uma das grandes alterações da parte do ponto de vista de investimento que a portaria 1467 trouxe. Lá no comecinho, logo, eu acho ali a parte de investimentos começa no artigo 86. E acho que, se eu não estiver enganado, no artigo 87, 88, ele já trata o seguinte, o RPPS deverá fazer o acompanhamento dos riscos. Ponto, é muito genérico. Mas quando a gente avança um pouco mais na resolução, ele tem uma seção dentro do capítulo 6, que é especificamente o acompanhamento de risco. Então, assim, a gente sempre teve uma gestão de risco dos investimentos dos RPPS de uma forma muito superficial, ninguém entrava muito no mérito do que de fato é risco, do que de fato é esse controle, esse acompanhamento. Isso sempre foi muito, muito superficial mesmo, né? Me arrisco até dizer que foi pro forma isso, né? Coloca na política de investimento que é meio pro forma. Precisa ter alguma coisa, coloca e vai. Exatamente. Tanto que, assim, eu lembro que já na portaria 519 e que permaneceu aqui na 1467, ele fala que aquele relatório trimestral de investimentos, você deve fazer o acompanhamento do retorno e dos riscos dos investimentos, mas, assim, poxa, que tipo de acompanhamento é esse, né? E aí a portaria, a 1467, ela trouxe até, olhando aqui, na seção 5, né, lá do capítulo 6, avaliação e monitoramento dos riscos. Então, o artigo 125, eu estou te falando aqui, porque eu estou lendo, inclusive aqui está na minha frente. No artigo 125, ele diz assim, a unidade gestora deverá identificar, analisar, avaliar, controlar e monitorar os riscos dos investimentos dos recursos dos RPPS. Por meio de controles, por meio de procedimentos e controles internos formalizados. Ou seja, identificar, analisar, avaliar, controlar e monitorar. Formalizado. Então, eu preciso, de fato, agora, a partir de julho, né, já desde julho, na verdade, criar uma estrutura de acompanhamento de risco muito mais robusta. Óbvio que isso precisa estar dentro da política de investimentos. Então, ao longo dessa sessão, do que começa no artigo 125 da portaria 1467, ele vai explorando isso. Então, eu preciso ter sistema de controle, eu preciso ter controle de risco quantitativo e qualitativo. Então, preciso ter, por exemplo, indicadores. É muito comum a gente ver lá no RPPS, você analisa o risco via o VAR da carteira, por exemplo. Isso é um indicador. Mas eu tenho uma série de outros indicadores quantitativos que eu consigo acompanhar e eu tenho outros qualitativos. Então, eu consigo saber como é que está o desempenho daquela gestora em relação a outros fundos, como é que está o papel daquele gestor, aquela gestora de recursos, aquela asset, por exemplo, trocou o gestor, o cara foi embora para montar a gestora dele própria,
e agora eu trouxe um gestor novo. Poxa, quem é esse cara? De onde ele veio? Qual a experiência que ele tem? Então, isso são coisas um pouco não, são coisas mais subjetivas, mas que a gente precisa definir isso. Eu preciso ter, inclusive, como diz aqui na portaria, controle formalizado. Então, a política de investimentos, ela precisa ser mais robusta nesse acompanhamento de risco, nessa avaliação e esse monitoramento, nesse acompanhamento dos riscos. E o RPPS precisa incorporar isso. Ele precisa estar ciente de que a parte de risco agora é sim uma parte importante aqui dentro da estrutura. Isso é uma coisa que a gente já vê acompanhar e já existe, ou a gente vê acontecer há muitos anos nos fundos de pensão. Nos RPPS, não. Mas agora a gente já começa a ver nessa convergência de legislação que a gente falou lá no início, um controle muito mais robusto de risco. E aí, falando de risco de uma forma ampla, né? Mas aqui a gente sabe, é risco de mercado, é risco de crédito, é risco de liquidez, enfim, é risco operacional. Então, eu tenho um monte de risco aqui que eu preciso monitorar de formas diferentes, mas que precisam estar todos aqui no meu radar, né? Isso é super importante, que seja acompanhado de forma mais profissional pelos RPPS. Maravilha, Vitor, muito obrigado aí pela sua participação no nosso podcast. E como é que o pessoal pode fazer para entrar em contato com vocês aí, tendo qualquer dúvida, precisando de algum assessoramento de vocês? Como é que pode fazer para entrar em contato com vocês? Legal, Rafael, obrigado primeiro, né, aqui pelo espaço. Eu te digo que você falou aí que ia prometer que fazer a última pergunta. Por mim aqui a gente ficava até amanhã falando sobre isso, né? Eu sou bem... Por mim também. Eu sou entusiasta aqui desse assunto. Eu gosto demais. Posso dizer que sou um profissional realizado aqui de fazer o que eu gosto, né? Eu gosto demais disso aqui, de estar em contato com as pessoas, de falar sobre investimento, falar sobre mercado. Enfim, acho que eu estou no lugar certo, né? Pelo menos aqui para mim. Mas legal, obrigado, parabéns pela iniciativa, né? Eu já acompanho aí o programa também, achei muito bacana. Eu posso te falar, inclusive, que isso, quando você criou aqui o programa, a gente internamente discutiu e disse, olha aí, a gente não fez, né? Porque no passado a gente discutiu sobre isso aqui. Foi um projeto nosso, uma ideia aqui de criar, olhamos até estúdio para a gente gravar, fazer um negócio diferente. Mas, enfim, vai aparecendo tanta coisa nova que, enfim, a gente não conseguiu colocar isso para frente. Ficamos muito felizes, né, com a iniciativa. Acho que o segmento precisa disso. É importante esse bate-papo de uma forma mais descontraída, mais leve, como você está proporcionando aqui, com pessoas de segmentos diferentes, né, assim, de áreas diferentes. Mas bacana, parabéns mesmo. Obrigadão. E do nosso lado aqui, assim, quem quiser fazer um contato com a gente, acho que hoje o mais tradicional aí via redes sociais, né? A gente tem o YouTube, o Instagram, o LinkedIn, então todas as nossas redes sociais são Lema Consultoria, né? Tudo junto. Então aí você consegue ter bastante, até reforça um pouco aqui sobre esse nosso papel nas redes sociais, e acho que o podcast faz parte disso aqui também, dessa proximidade que a gente tem hoje com as pessoas, né? Eu uso muito podcast, inclusive, tá? Eu tô toda hora aí, se eu estiver no carro, eu estou viajando, estou sempre muito estrada, aeroporto, academia, né? Também ali, sempre com podcast, eu gosto demais. E a gente tem uma geração de conteúdo muito interessante, então convido todo mundo que está nos acompanhando aí a seguir a gente nas redes sociais. Instagram, a gente tem conteúdo sobre RPPS, todos os dias tem alguma novidade lá, então toda hora a gente está criando coisa nova também. Então, nos acompanhe aí que vocês vão sempre ter bastante novidade também. Então, isso aí, Rafael. Obrigado, hein? Eu que agradeço, Vitor, mais uma vez. Obrigado aí pela confirmação de vocês aí, pela prestatividade. E a gente, daqui a pouco a gente vem com mais assunto aí, a gente vem chamando vocês aí para pedir mais uma ajuda aí também. Vai ser um prazer. Maravilha. Valeu, obrigadão. Até mais. Um abraço.